Muito bom dia a todos. Mais uma vez, que a graça de Jesus esteja sobre o seu coração, amém? Nós vamos compartilhar mais uma palavra dessa série de mensagens tão maravilhosa que Deus tem ministrado sobre o nosso coração. Para isso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. Hoje nós vamos ler o versículo 11 até o versículo de número 13. Nós estamos nessa série Espírito Santo, comentando sobre esse texto de Atos dos Apóstolos. Que texto maravilhoso, não é mesmo? E cremos que Deus irá ministrar mais uma vez sobre o nosso coração. Atos 4, versículo 11 até o versículo 13. Diz assim a eterna palavra: Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Feche seus olhos mais uma vez, quero orar com você. Senhor, obrigado, ó Pai, por esse momento tão precioso. Obrigado, ó Deus, por essa manhã na Tua presença, e nós te pedimos que a Tua palavra fale ao nosso coração, Deus. Que a Tua palavra seja aplicada à nossa vida, Deus, de uma forma maravilhosa. Que nós não venhamos sair daqui, ó Deus, sem compreender aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar com a gente. Aquilo que o Teu Espírito quer ministrar a cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos sair daqui nessa manhã acrescentados por Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Nós vamos falar hoje sobre Cristo, a pedra rejeitada. Cristo, a pedra rejeitada. E esse texto fala sobre esse ponto importante da vida cristã. Cristo, a pedra rejeitada. Eu não sou o maior fã de praia. Salgar a carne só se for em churrasco. Sou o maior fã. Mas vamos falar a verdade. Quem é que não queria morar na beira da praia? Levantar de manhã, aquela paisagem maravilhosa, o mar, você abre a janela, vem aquela brisa do mar, ao invés de você abrir a janela e ver a cara do vizinho. Você olha para aquela paisagem e fala assim, que sonho, morar na beira do mar. Estou realizando meu sonho. Alguns de nós cumprimos a profecia astorguense, descemos para BC. Outros não, outros foram para outro canto. O máximo, às vezes, você tomou banho de mangueira depois de lavar o quintal, junto com as crianças. Bom também. Mas vamos falar a verdade, que sonho, né? Morar na beira da praia, beira do mar. Uma coisa maravilhosa. E algumas pessoas fizeram isso, mas se depararam com o seu sonho se tornando em pesadelo. Quando, no ano de 1998, numa madrugada que antecederia o carnaval, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, desabou parte do edifício Palace 2. E talvez você que está me ouvindo aqui, alguns lembram desse acontecimento que foi noticiado nacionalmente. Edifício Palace 2. Sérgio Naia, que era um deputado, era dono da construtora que fundou esse edifício na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E o depoimento de muitas pessoas depois deste acontecido, foi: o meu sonho virou pesadelo.
A gente tinha um sonho de morar aqui na beira da praia, de viver uma vida maravilhosa, e tudo desabou, literalmente. Algumas pessoas testemunham que naquela madrugada, eles estavam ali nos seus apartamentos e começaram a ouvir alguns estalos na construção. E de repente começaram a sair correndo, abandonar o prédio. E essa tragédia do edifício Palace 2, na Barra da Tijuca, deixou 176 famílias desabrigadas e 8 mortos. Por quê? Depois de fazer uma acurada investigação dos fatos, descobriram que o problema estava nos fundamentos. A fundação foi mal feita e por conta disso, o sonho de inúmeras pessoas se tornou um pesadelo. Não houve um bom investimento na fundação. E por causa disso, literalmente esse edifício desabou e depois ele teve que ser por completo demolido. Isso é algo que se aplica à nossa vida e está completamente de acordo com o que Pedro está dizendo nessa parte de Atos 2, de Atos 4, aliás, movido pelo Espírito Santo. Porque você se lembra, um homem foi curado agora aqui na Porta Formosa do templo. A liderança se opõe a esses homens. Pedro e João são questionados agora em nome de quem eles haviam feito aquilo. E eles, movidos pelo Espírito Santo de Deus, não têm medo nenhum em dizer: nós fizemos isso em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Nós fizemos isso em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E eles não têm nenhum receio em declarar isso. E agora, além dessa declaração que eles fazem, Pedro ainda, ele traz uma profecia do Antigo Testamento, que está no Salmo 118, versículo 22. Ele traz essa profecia à memória daqueles homens que conheciam mais do que ninguém a Bíblia, que conheciam mais do que ninguém a lei. E ele diz assim: a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. E o que é essa pedra angular? A pedra angular é a pedra de fundamento da construção. Era chamada pedra angular. É a pedra fundamental. Pedro está dizendo: Jesus é essa pedra. Ele é o fundamento de todas as coisas. E o fundamento de todas as coisas vocês estão rejeitando na construção. Logo, vocês estão construindo algo para a vida de vocês em cima de fundamentos que são pífios, que são passageiros, que são fundamentos que se esvaem facilmente. E por isso, essa religião que vocês estão construindo está ruindo. O fundamento é fraco. Ele traz a revelação para esses líderes religiosos que eles estavam se fundamentando em qualquer outra coisa, mas qualquer outra coisa que não tinha importância nenhuma. Eles se fundamentavam em poder, eles se fundamentavam em influência, eles se fundamentavam em riqueza, eles se fundamentavam em desempenho, em religiosidade, em status. Mas aquele que foi rejeitado por eles, Jesus, esse sim era o firme fundamento. Isso traz uma implicação muito séria para a nossa vida. Porque quando a gente olha para um texto como esse, a gente precisa começar a se perguntar: onde é que eu estou edificando a minha vida? Edificando, construindo. Onde é que eu estou construindo a minha vida? Onde é que eu estou embasando as minhas decisões? O que é que serve de base para as palavras que eu tenho proferido? O que é que serve de base para a forma como eu tenho vivido? Qual é o processo que eu estou utilizando para construir algo? Eu quero construir a minha vida, eu quero construir a minha carreira, eu quero construir a minha família, eu quero construir tantas coisas.
Mas o que eu estou usando como fundamento? Porque se eu não fortaleço bem o fundamento, a construção, mais cedo ou mais tarde, vai ruir. Se o meu fundamento não é forte, mais cedo ou mais tarde a construção vai cair. E é isso que a gente precisa se atentar, e é aqui que nós precisamos analisar a nossa vida e perceber se Jesus, ele realmente tem sido o fundamento da nossa vida, ou Jesus tem sido apenas um meio para nós alcançarmos aquilo que nós queremos. Jesus, ele tem sido tudo para nós, ou Jesus, ele tem sido apenas um meio para eu alcançar aquilo que eu estou desejando? Jesus, ele tem sido a base da minha vida, a firme rocha da minha vida, onde eu coloco os meus pés e sei que ali eu não serei abalado, ou Jesus tem sido só um nome que eu utilizo para chegar onde eu quero chegar? Você quer ver uma prova disso? Nós constantemente dizemos algo sem ao menos pensar no que nós estamos falando. Ano que vem eu vou enriquecer, se Deus quiser. A gente fala se Deus quiser como se fosse Jesus assinando embaixo. Está rico. Vai, meu filho. Passa o cartão em tudo que é lugar que eu estou garantindo. Não. A gente fala se Deus quiser, mas a gente não pensa na possibilidade de Deus falar, não quero. A gente não pensa nessa possibilidade, porque Jesus, ele se torna um meio para nós chegarmos onde nós queremos chegar. E aí a gente vai construindo, sem pensar no fundamento que nós precisamos utilizar. E eu quero pensar com você em pelo menos 3 pontos importantíssimos, para nós podermos analisar onde é que a nossa vida está sendo fundamentada. Para nós pensarmos juntos aqui, onde é que eu estou construindo a minha vida, onde é que eu estou construindo a minha história, onde é que eu estou construindo os desejos do meu coração, onde é que eu estou fundamentando os meus sonhos e os meus projetos. E a primeira coisa, para a gente analisar e perceber onde é que a nossa vida está fundamentada, você pode anotar isso aí no seu esboço se você assim desejar, é que todos nós estamos em processo de edificação constante. Você não está parado no tempo. Parece, mas não está. Se você decidir que não vai decidir nada, isso também é uma decisão. Por incrível que pareça. Você precisa decidir algumas coisas na sua vida e você fica enrolando. Fica enrolando. Você conhece gente assim? Que precisa decidir, não decide. Isso é uma decisão. E você vai ter que arcar com essa decisão depois também. Porque você não decidiu quando deveria ter decidido de uma forma ou de outra. E quando a gente olha para a nossa vida nesse sentido, é exatamente isso que está acontecendo no passar dos dias, no passar das semanas, dos meses e dos anos. Nós estamos em processo de edificação constante. Você está construindo algo. Está construindo depressa demais, está construindo devagar demais, mas algo está sendo construído na sua vida. Olha o que Pedro diz no versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. E que se tornou a pedra angular. Ele está trazendo à tona essa profecia do Salmo 118. E ele dá uma ênfase na fala dele. Ele diz essa pedra que vocês, construtores. Ele não diz que Deus é o construtor. Interessante, não é? Porque quando a gente olha para o que Pedro está dizendo, a gente lembra de um outro salmo que diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Quem constrói? Você. Quem edifica? Quem é o fundamento? Deus. E Pedro está trazendo esse salmo à tona para mostrar que aqueles líderes religiosos estavam construindo algo na mente do povo.
da religião. E eles estavam usando fundamentos completamente passageiros. E Pedro está dizendo, vocês estão construindo, mas vocês estão rejeitando o único ponto que vocês não poderiam rejeitar na construção, que é o fundamento. Que é o firme fundamento. Vocês estão se utilizando de fundamentos completamente passageiros. E meus irmãos, não é assim que a gente faz. Você está construindo coisas constantemente. Você está construindo coisas hoje. Você está construindo o futuro dos seus filhos. A forma como você vive está construindo o futuro dos seus filhos. A forma como você se relaciona com eles está construindo o futuro deles. Você está construindo seu status profissional. Tem coisas que você vem construindo há anos. Você vem construindo seus relacionamentos. Você vem construindo a sua carreira. Você vem construindo a sua família. Você vem construindo as suas condições financeiras. E é aí que vem a pergunta, extremamente importante. Jesus é realmente o fundamento central da sua carreira? Jesus é realmente o fundamento central da sua família? Jesus é a pedra angular dos seus relacionamentos? O que Jesus é no meio desse processo de construção? Um fundamento ou um meio? O que Jesus é nesse processo de construção? Um fundamento ou somente mais um nome? Porque senão, meus irmãos, se Jesus não for o fundamento central, sabe o que acontece? A gente diz que tem Jesus, mas a gente se fundamenta no nosso desempenho. Não, eu sei como é que faz as coisas. Não, eu desenrolo. Não, eu sei resolver os negócios. Mas Jesus não é o fundamento. Não, eu sei como é que faz. Se for para resolver, deixa comigo. A gente se fundamenta na nossa capacidade. A gente faz aquelas orações desesperadas de domingo e toma tudo da mão de Jesus na segunda-feira, falando, não, Jesus, agora eu já sei como é que é, pode deixar comigo que eu resolvo. A gente entrega tudo na mão de Deus em oração e sai do nosso quarto para resolver do nosso jeito. A gente está com um fundamento do nosso desempenho. A gente diz que tem Jesus como centro, mas se nós não temos a quantidade de likes que a gente acharia que tinha nas nossas redes sociais, a gente morre. Jesus é o nosso fundamento, mas a gente é viciado na aprovação das pessoas. E por isso você está morrendo, achando que está agradando a Deus e vivendo para agradar as pessoas. Porque Jesus não é o fundamento central. Jesus está ali junto, Jesus está do ladinho, Jesus está aparecendo na foto, mas ele não é o fundamento. Nós dizemos que temos Jesus, mas se nós não somos o centro das atenções, a gente faz qualquer coisa por isso. Porque Jesus não está sendo o fundamento da nossa vida. Somente quando Jesus for a pedra angular, somente quando Jesus for o firme fundamento da nossa fé e da nossa vida, somente quando Jesus, a rocha eterna, for o firme fundamento da nossa vida, é que a construção vai parar de pé. E por isso, por não termos Jesus como firme fundamento, é que às vezes nós estamos construindo castelos de areia, que com o menor vento caem. E a gente se frustra. E a gente olha e fala, onde é que está Deus numa hora dessa? E eu te digo, Deus está no mesmo lugar que você o deixou. A gente precisa olhar para Jesus e não ter Jesus como apenas mais um nome na nossa vida. Jesus não pode estar apenas na nossa bio do Instagram. Jesus precisa estar como base de toda a nossa vida, como base do nosso coração e da nossa fé. Amém? A segunda coisa que ajuda você a analisar onde você está fundamentando a sua vida é que a pessoa de Jesus, como único fundamento,
corrige a nossa perspectiva. Se Jesus é o único fundamento, a sua perspectiva de vida é corrigida. Às vezes nós não temos uma perspectiva correta, porque a base está trocada. Olha o que Pedro diz ainda no versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E é interessante a ênfase que Pedro dá aqui. Primeiro ele traz essa profecia do Antigo Testamento no Salmo 118. Jesus é a pedra fundamental que os construtores rejeitaram. E agora ele dá uma ênfase importante quando ele se dirige aos líderes religiosos. Lembre-se, gente, Pedro está falando com aqueles que sabiam da lei. Pedro está falando com aqueles que conheciam a palavra como ninguém. Pedro está falando com os homens que estudavam a lei desde o berço. Eles conheciam tudo da lei. Mas agora ele dirige as palavras a esses homens e ele diz: não há nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens. Debaixo do céu. E por que ele fala debaixo do céu? Porque falar para essa gente aqui que ele está falando sobre Deus, o Pai, é normal. Todo mundo cria. Falar para esse pessoal aqui sobre Deus, todo mundo acreditava. Falar sobre Deus, como se ele estivesse falando na visão de Isaías, no capítulo 6, num alto e sublime trono, todo mundo ia concordar. Era tranquilo, era ponto pacífico. É como hoje. Se você sair e perguntar para as pessoas: você crê em Deus? Creio. Você acredita em Deus? Acredito. Deus é tudo para você? Deus é tudo para mim. Eu já falei aqui, os nossos adolescentes eles são os mais malandros do mundo. Porque se você perguntar para eles, fala assim: o que é Deus para você? Ah, Deus é tudo. E você fala o que contra uma resposta dessa? Se é tudo, é tudo. Mas pede para definir, aí aperta. O que é tudo? Tudo é tudo, ora. E é como se Pedro estivesse sendo muito específico, falando assim: olha, o que eu estou querendo dizer para vocês sobre este Jesus, Jesus de Nazaré, o que eu estou querendo dizer para vocês sobre este homem, e não é qualquer homem, ele é Deus encarnado. Ele é Deus que veio a esse mundo ver a vida com os nossos olhos, sofrer as nossas dores, passar por tudo, mas sem falhar, sem errar, sem pecar. O que Pedro está dizendo: olha, eu estou dizendo para vocês que eu não estou falando de Deus num sentido genérico, eu não estou falando de Deus num sentido geral, eu estou falando de Deus que veio a esse mundo na pessoa de Jesus Cristo. Pedro está sendo específico naquilo que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: eu não estou falando de Deus, o Pai nos céus. Eu estou falando do nome que foi dado para nós aqui. Eu estou falando de uma pessoa, eu não estou falando de uma energia. E às vezes a gente se comporta assim, não é mesmo? Exatamente assim. A gente para de ter Jesus como fundamento da nossa vida, a gente começa a acreditar em qualquer coisa. A gente para de ter a perspectiva de Cristo e a gente começa a falar qualquer bobagem. A gente entra num lugar e fala assim: a energia está pesada aqui. Porque o pessoal da Copel aumentou aqui o negócio. A gente começa a acreditar em horóscopo. Gente, meu Deus do céu. Isso é um negócio que irrita. A gente entra no Instagram da pessoa, está lá: cristão capricorniano. Para com isso, rapaz. Se Jesus é o fundamento,
Se Jesus é a base, não tem outra coisa. Olha o que Pedro está dizendo. Não há outro nome. Não tem outra base, não tem outro fundamento. Não tem outra coisa que você possa equiparar. Não tem outra coisa que você possa colocar do lado. Não tem ninguém que esteja adjunto a Cristo para dizer esse aqui também. Não, Pedro diz, não há outro nome. O nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é específico. Então, quando a gente entende isso, a nossa perspectiva muda. Quando a gente entende que Cristo é o fundamento, a nossa perspectiva de vida muda. Por quê? Porque Pedro está mostrando para nós que nessa existência, nós não nos relacionamos com uma força, com uma energia, com um pensamento, com uma ideia. Nós não nos relacionamos com a frase todos os caminhos levam a Deus, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro nome. E aí a gente entende que se Jesus é o fundamento da minha vida, eu começo a enxergar a minha vida com os olhos de Cristo, e não com os meus olhos mais. Eu começo a me relacionar com as pessoas pelo olhar de Cristo e não pelo meu olhar mais, porque o meu olhar é crítico demais, é chato demais, é soberbo demais, é arrogante demais. É ou não é? Às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala assim, fulano é chato, você também é, irmão. É. Tem gente que é chato, né? Eu ouvi um pastor Luiz Saião, falando, né, que os muçulmanos têm os radicais muçulmanos, que são os xiitas, e os cristãos têm os chaatos, né? É aquele que é chato, chato com força. Mas a gente também é. E é por causa disso que eu tenho Cristo agora na minha vida, então eu começo a enxergar a vida com os olhos dele, não mais com os meus. E o que muda na minha vida quando eu entendo isso, de enxergar a vida com os olhos de Cristo? Eu entendo que agora as coisas não são do meu jeito mais, é do jeito de Jesus. Não é do jeito que eu gosto, é do jeito que Jesus gosta. E quando eu olho para isso, irmãos, eu começo a perceber o amor que Jesus tem por cada um de nós. Esse amor que foi revelado para nós aqui nas palavras do pastor Juan na ceia. Porque eu começo a entender o quanto Jesus me amou e é por causa desse amor que eu preciso amar o meu próximo. Porque as coisas não são do jeito que eu quero mais, mas do jeito que Jesus quer. Não é com o meu amor que hoje acontece, amanhã acaba, mas é com o amor de Cristo que é infinito, que é grandioso demais, que é inexplicável. Esse amor que Jesus derramou sobre a sua vida. Irmão, quando eu olho para mim, eu tenho uma música que eu acho que tinha que ser um hino. Porque quando eu olho para mim, eu vejo Jesus dizendo assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Não é verdade? Não é verdade? Esse amor. Só que a gente passa a enxergar a vida com esses olhos, não os nossos olhos mais. Porque as pessoas decepcionam a gente vira a cara. As pessoas decepcionam a gente, o amor se esvai do coração. Mas quando a gente olha a vida com a perspectiva de Cristo, quando a gente fala assim, ó, não, peraí, não é do meu jeito porque não tem outro nome. É o nome de Cristo na minha vida. Não tem outro jeito, é o jeito de Cristo na minha vida. Não tem outro jeito de fazer, é o jeito que Cristo quer que eu faça. É Ele que começa a nortear, porque aí não é a minha vontade mais. Quando as pessoas decepcionam você, o que você tem vontade de fazer, irmão? Matar, estrangular, tacar uma pá de cal em cima, fazer qualquer coisa, dar um sumiço. Até filho. Filho é bênção, não é? Quem tem filho aqui pequenininho ainda, assim, tem uns 5, 6 anos. Não é uma bênção? Bênção. Mas de vez em quando você tem vontade de amarrar o menino num foguete e sumir com ele. Mas aí você fala, com o amor de Cristo.
Você ora por ele, fala, Senhor, acalma esse menino. Põe paz no coração dele, Jesus. Se você é filho daquelas mães raiz igual a minha, você já acordou de madrugada com a mãe orando lá, Senhor, esse menino. Porque é com Cristo na vida da gente. Sabe qual é o resultado da gente enxergar a vida com os olhos de Jesus, com a perspectiva de Jesus? É só bênção. É só bênção, irmão. Dói às vezes no seu coração porque você queria fazer do seu jeito, mas é bênção para a sua vida fazer do jeito de Jesus. Sabe por quê? Porque onde você tinha o fundamento do orgulho, você se fundamentava no seu orgulho, ninguém fere o seu orgulho. Agora você tem que ter humildade. Só que isso é bênção para a sua vida. Onde a raiva e o ódio dominava o seu coração e você se fundamentava naquela raiva, agora você pode olhar para a pessoa e dizer assim, eu te perdoo. Isso é bênção para a sua vida. Onde a minha carne é que era o fundamento e eu só fazia as coisas que eu queria. Agora o Espírito Santo é que direciona todas as coisas e eu faço aquilo que o Espírito Santo me diz para fazer e o que o Espírito Santo tem para mim é melhor do que os meus maiores sonhos e desejos. Sabe o que é isso? Bênção para a minha vida. Onde você nos seus negócios trapaceava e dava um jeitinho para ajeitar as coisas, agora você entende que você tem que levar uma vida diferente, porque quando você abençoa as pessoas, você também é abençoado. Sabe o que é isso? Bênção para toda a sua vida. Você percebe? Tudo muda quando Cristo é o fundamento da nossa vida. Tudo muda quando Cristo é o firme fundamento da nossa fé e da nossa esperança. E a última coisa que ajuda a gente a perceber onde é que a gente está fundamentando a nossa vida é que quando Jesus é o fundamento, é inegável a sua presença na nossa vida. É inegável. Não dá para dizer que Jesus não está lá. Dá para dizer que Jesus não está presente. Quando Jesus é o fundamento, é inegável a sua presença em nossa vida. Olha, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, nós estamos falando aqui dos mestres da lei. Gente, um fariseu, aqui estavam os saduceus e os sacerdotes conversando com Pedro. O saduceu era perto ali do fariseu no zelo com a lei. Mas só para você ter uma ideia de um líder religioso dessa época, um fariseu, o cara que fazia parte dessa seita do judaísmo chamada farisaísmo, com 12 anos de idade, ele já tinha toda a Torá decorada, de Gênesis a Deuteronômio, de cor. E detalhe, naquela época lá não tinha capítulo e versículo separado para nós não, para você ficar puxando na caixinha de promessa. Não tinha isso não. Era aqui, ó. Então era gente zelosa com a lei, era gente que conhecia a lei. Qual o espanto desses homens ao olhar para Pedro e João falando com aquela coragem? Uma gente comum. Esses galileus. Galileu, gente, aqui, eles estão aqui em Jerusalém. Galileu era o caipira da época. Era o caipirão. E esses homens olham e falam assim, como é que esses homens sem instrução, gente comum, nunca sentaram numa cadeira para estudar numa escola de rabinos, não são grandes estudiosos da Torá, como é que eles citam a palavra assim, com tanta coragem? Mas o texto é maravilhoso, porque o texto diz assim, ó,
eles ficaram admirados. Quando Pedro e João começam a falar sobre Jesus, o texto diz que eles ficaram perturbados. Mas agora quando Pedro e João começam a falar que Jesus era a pedra fundamental, que Jesus era o fundamento de todas as coisas, quando eles começam a trazer essa instrução, e eles veem a coragem desses homens movidos pelo Espírito Santo de Deus, eles se admiram. Mas o que é que faz a diferença nesse texto aqui? E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Porque Jesus fazia exatamente assim. É importante a gente entender esse registro que Lucas está fazendo aqui no livro de Atos. É importantíssimo a gente entender o que Lucas está mostrando para nós. E perceberam que eles haviam estado com Jesus. Porque Jesus era reconhecido em toda aquela região ali como um rabino da Galileia. Algumas vezes, homens entendidos da lei vinham até Jesus para tirar as suas dúvidas, como Nicodemos, que procurou Jesus escondidinho à noite. Falou: Jesus, como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Outras vezes, alguns desses líderes religiosos vinham com má intenção no coração, com uma malquerência na alma, fazendo perguntas capciosas para Jesus, como aquela vez que os herodianos e alguns escribas chegaram diante de Jesus e falaram assim: a gente tem que dar dinheiro para o imperador? Pergunta capciosa. Jesus pede uma moeda e fala: de quem está a face aí? Ah, do imperador. Então você dá para o imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. Pronto. E eles não conseguiam vencer Jesus. A sabedoria de Jesus era tamanha que aqueles homens tiveram a sua inveja, o seu ódio tão crescente contra a pessoa de Cristo ao ponto de matá-lo sem ter nenhum mal para acusá-lo. Apenas por inveja e por ódio no coração mataram Jesus, que nunca sentou numa escola rabínica para estudar, que nunca foi um mestre da lei, nunca foi um fariseu, nunca foi um saduceu, um escriba. Jesus nunca teve um título importante, só que onde Jesus chegava, os cegos viam, os mortos ressuscitavam, as pessoas eram curadas, os demônios eram expelidos, o reino de Deus era proclamado e grandes coisas aconteciam no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Jesus nunca teve um título importante, mas onde ele chegava, o poder de Deus era manifesto. E sabe o que acontece? Esses homens estão fazendo a mesma coisa. Só que eles em momento algum chamam a atenção para si. Em momento algum eles chamam a atenção para a sua instituição. Não, agora deixa eu explicar para vocês. É a igreja de Jerusalém que faz as coisas. Não. Eles dizem: é Jesus. Não é uma instituição, não é um título. É Jesus. É uma pessoa. Não é uma ideia, não é uma filosofia. É uma pessoa, é Jesus. E é aqui que a gente percebe onde é que a nossa vida está fundamentada, porque quando Jesus é o fundamento, a sua presença na nossa vida é inegável, porque nós não chamamos atenção para nós chamamos atenção para Cristo. Eles não chamaram atenção para si, eles disseram que tudo era sobre Jesus. Era tudo sobre Jesus. E é aqui que a gente percebe, irmãos. Quando o fundamento da nossa vida é Jesus, nós não chamamos atenção para nós. Nesse ponto que a nossa percepção começa a ser mudada, porque a gente entende que o que transforma vidas de verdade é Jesus em nós e nós fundamentados nele. É isso que muda todas as coisas. Jesus não é só mais um nome no nosso cotidiano.
Jesus não é um nome que a gente fala quando acontece alguma coisa ruim. Derruba o copo lavando a louça. Oh, Jesus. Jesus não tem nada com isso, não, irmão. Segura o copo. Ou quando você queria... E crente faz isso muito, né? Você quer xingar a mulher. Você falou, oh, Jesus, essa bênção. Jesus não é só um nome no cotidiano mais. Jesus é tudo para nós. Jesus não é aquele que aparece na nossa vida aos domingos, quando a gente sai de casa e decide vir a esse local de adoração, se reunir com os irmãos, a igreja. Não, Jesus ele aparece na segunda-feira na sua vida também. Na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta, no sábado, no domingo, de manhã, de noite, de madrugada. Jesus é tudo para você. Jesus é tudo para mim. O que eu não posso é fazer de Jesus um meio para que o meu nome apareça. Há diversas pessoas se utilizando das redes sociais, falando sobre Jesus para que o seu nome seja visto. E quando a gente olha para a palavra, a gente percebe que a gente não precisa de nada disso. Porque Jesus é tudo em todos. O que Jesus faz é me dar o privilégio de participar do que Ele está fazendo. O que o Espírito Santo faz é me dar o privilégio de participar do mover que Ele já está fazendo. Por isso eu só posso agradecer a Deus por ser um canal de bênção e nada mais. Porque é tudo sobre Jesus, não é sobre mim. Queria terminar dizendo que Deus ele não quer ser uma parte da sua vida. Deus não quer fazer parte da sua vida. Entenda isso. E se possível for, entenda de uma vez por todas. Deus não quer fazer parte da sua vida. Pare de fazer com que Deus faça parte da sua vida. Deus quer ser tudo na sua vida. Deus não quer ser um pedaço da sua história. Ele quer ser aquele que mudou toda a sua história. Deus não quer fazer parte da sua família quando você faz aquela oração às pressas. Quando faz? Deus quer ser tudo lá na sua casa, na sua família. Jesus ele não pode ser um meio para que você alcance alguma coisa. Jesus precisa ser o firme fundamento, a base de todas as coisas. E é por isso que ele é chamado na Bíblia de o Alfa e o Ômega, que é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Jesus é tudo para nós. É por isso que a gente pode, como nas canções antigas que nós cantávamos, nós não, vocês, eu não sou antigo. A gente dizia, Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. É isso. Ele não quer fazer parte da sua vida, não. Ele quer ser tudo para você. E é por causa disso que você precisa sair daqui hoje se perguntando: onde é que você tem construído a sua vida? O que você tem usado como base? Você tem usado como base para construir a sua história a opinião das pessoas? A opinião das pessoas pode ajudar e pode atrapalhar. Mas se Jesus for o firme fundamento, todas as outras coisas serão completamente passageiras para nós. As críticas, elas existem. E elas fazem parte da nossa vida. Você achar que você nunca vai ser criticado, você está sonhando.
Pastor Ronaldo Lidório que dizia: existem 3 pontos em relação às críticas. Primeiro, não pegue toda a crítica para você. Na crítica tem um pouco de soberba de quem está criticando, tem um pouco de arrogância de quem está criticando, tem um pouco de falta de sabedoria de quem está criticando. Então não pega tudo para você não. Segunda coisa, não descarte toda a crítica. Tem sabedoria ali também. Tem coisa que você não estava enxergando que na crítica você passa a enxergar. Não descarte toda a crítica. E a última e mais importante, não durma com a crítica. Não durma com a crítica. Tem tanta coisa boa na hora de dormir, você descansar, agarrar no travesseiro. Aí você dorme agarrado no cara que te criticou. Não durma com a crítica. Isso aí tudo faz parte da nossa vida, mas não é o fundamento. O fundamento é Jesus. Vá para a pessoa de Jesus. Isso ajuda a gente a pensar e se perguntar também: será que a minha perspectiva de vida está correta? Ou será que eu estou alinhando a minha vida por meio de Cristo? Será que sempre aquilo que eu penso está certo? Será que a forma como eu estou enxergando as coisas está correta? Eu não estou dizendo, irmão, sobre pensamento positivo. Pastor Ariovaldo Júnior que diz: pensamento positivo não segura nem dor de barriga, irmão. Nem dor de barriga. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso aí não funciona. Pneu do carro fura, não, vai encher. Não vai. Trocar. Eu não estou falando de ser extremamente negativo. Gente negativa demais é coisa de gente que toma café sem açúcar. Aí já se levanta amargo. Tô brincando, mas é sério. Esse negócio de café sem açúcar não dá certo. Mas negativo demais. Bom dia, só se for para você. Nossa, que árvore bonita, mas faz sujeira, hein? Ó, que sol maravilhoso. Ixi, tá queimando, hein? Chuva demais. Ser negativo demais, não estou falando disso. Eu estou falando de você alinhar o seu ponto de vista pelo ponto de vista de Cristo. Você precisa sair daqui se perguntando hoje: como é que eu estou enxergando a vida? Eu estou sendo otimista demais? Estou sendo um negativista no extremo? Eu não estou nem enxergando? Estou perdido? Olhe pelos olhos de Cristo. Tenha Cristo como fundamento da sua vida e você vai ver que a perspectiva muda. E você precisa sair daqui se perguntando: quem está aparecendo mais na minha vida? Eu ou Jesus? Eu quero que Jesus apareça e não eu. Gostaria que você ficasse de pé, por gentileza, para a gente orar. Mas que nesse ano de 2026 a gente entre nesse ano com uma certeza: de que Jesus sempre será a pedra fundamental, onde toda a minha vida será edificada. Comece e termine o seu dia com Jesus, irmão. Comece e termine o seu dia sempre com Jesus. Ele é a pedra fundamental. Os construtores rejeitaram lá atrás. Mas nós que estamos construindo todos os dias, vamos nos agarrar a Cristo e ter Cristo como base para tudo na nossa vida. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, obrigado, ó Pai, por essa manhã na Tua presença. Obrigado, Deus, por essa palavra que vem nos desafiar. Essa palavra, Deus, que vem nos confrontar e vem nos desafiar a ter atitudes práticas na nossa vida. Nós não queremos, Deus, que isso tudo fique no campo da teoria. Nós não queremos, Deus, que isso tudo fique só como uma palavra de domingo de manhã. Nós queremos, pela Tua graça, Deus, praticar a Tua palavra.
para que de fato nós tenhamos o Senhor, Jesus, como firme fundamento da nossa vida e da nossa fé, como fundamento da nossa história, como fundamento da nossa casa, Deus, como fundamento para tudo na nossa vida. Nós não queremos, Deus, de fato, que o Senhor faça parte da nossa vida, nós queremos que o Senhor seja a nossa vida, nós queremos que o Senhor seja tudo em nós, e nós queremos estar arraigados no Senhor, enraizados em Ti, ó Deus, para que, ó Deus, embora venham os ventos e as tempestades, isso não venha fazer com que a nossa casa se abale, mas ao contrário, Deus, que nós permaneçamos firmes no Senhor, ó Deus. Nos ajuda com isso, ó Pai, e nos abençoa, em o nome do Seu Filho Jesus. Amém, Senhor, amém. Estenda assim as suas mãos. E agora, meus irmãos, que a graça de Jesus, que o grande amor de Deus, nosso Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. E aqueles que têm Jesus como fundamento da sua vida, digam amém. Deus abençoe a sua vida, uma boa semana e um ótimo domingo a todos.